só, desculpa, eu acho que muito provavelmente vai ter algo errado aqui no meu vídeo que eu vou ver depois e não vou conseguir consertar, porque eu sou totalmente analfabeto nesse sentido de edição de vídeo e tal. Então, desculpa pelo erro aí. Espero que dê certo de qualquer forma. Meu nome é Rômulo, eu sou mestrando. Acho que quando esse vídeo estiver sendo transmitido na conferência, eu vou ser mestre em comunicação lá na ECO, UFRJ. E minha apresentação se chama Entrar na Imagem, Corpo, Câmera e Mundo do Cinema. A minha imagem, a minha apresentação, na verdade, é só essa imagem mesmo, e eu nem planejava fazer uma apresentação nem nada, de PowerPoint, no caso, né? Enfim, é sobre tentar fazer uma equiparação, primeiro tentar fazer uma equiparação entre o pré e o pós-cinema, né? Notar em que medida essas duas categorias se aproximam e se embrenham aí na história na historiografia do cinema. E depois tentar pensar esse pós-cinema de uma forma que englobe tanto as tecnologias da videoarte, né, do cinema de museu e dessa arte de vanguarda, quanto as novas mídias e as tecnologias, os gadgets, né, os dispositivos que a gente usa no dia a dia, tentar entender como é que eles são parecidos também nesse sentido da produção dessas novas imagens. E a minha apresentação hoje, na verdade, é especificamente sobre tentar traçar uma topografia dos regimes de visualidade e das diferentes câmeras, digamos assim, desses tipos de câmera, desses tipos de visão, a partir da obra do Deleuze, né? Tentar entender como em todas essas tecnologias do pós-cinema, parece que o corpo assume a função do mediador último, né? E o mundo em si assume a função de um filme processual e sem autor, que eu acho muito interessante. Quer dizer, esses dispositivos, tanto as instalações de museu e tal, quanto de um lado, né, e quanto os celulares de outro, parecem tornar a realidade emoldurável e criar esse espectador que entra na imagem. Então, o primeiro ponto seria, primeiro, esclarecer esse conceito de cinema, em que é um cinema sem filme, né, que é um conceito retrabalhado de autores do que se chama de pós-cinema, como o Paul Virilio, o Philippe Michaud, Philippe Dubois, Raymond Delors, e aqui no Brasil seria o Arlindo Machado e o André Parente, né? E essa galera que pensa o cinema mais como um artesanato da virtualidade, ou uma produção de deslocamento e luminosidade, e não só aquela forma que seria a tela e as cadeiras acolchoadas numa sala escura e tal. Então tentar pensar como é que se produz cinema fora desse lugar do cinema, né? O povo até dá o exemplo de que haveria cinema numa criança que bebe seu achocolatado. Ela tem uns momentos do que ele chama de picnolepsia, que seria esse estado de devaneio, de sonho, que seria meio cinematográfico. E ele dá o exemplo também de um namorado que brinca com os cabelos da namorada, né? E tem essa espécie de luminosidade que cria esse efeito cinematográfico. Então, filmes aconteceriam na própria realidade. E o que criaria esse cinema, quer dizer, o que diferenciaria o cinema do não cinema seria, na verdade, a maneira como o corpo nesse sentido bergsoniano, né, dessa imagem centralizadora, coloca em jogo as suas próprias funções, como as funções de uma máquina fotográfica, né? Então o corpo filtra a realidade, decupa a realidade, faz uma montagem, né? Consciente ou inconsciente, e o corpo registra isso na memória, arquiva e recupera as memórias e tudo mais, e o corpo então está sempre trabalhando como essa máquina fotográfica. Ele é uma espécie de caixa preta que define os limites do real a partir da própria percepção, né? E que é algo que o Willem Flusser, por exemplo, estudou bem, né? Essa relação, como o corpo começa a captar a partir da fotografia, como o corpo começa a captar as coisas como se fosse uma máquina fotográfica, né? Então, a minha ideia foi fazer uma divisão dos regimes de câmera em 3 pontos, mais ou menos, 3 fases, né? A partir do próprio Deleuze, dos 2 livros dele sobre cinema e do livro dele sobre bergsonismo, e também um pouquinho do Diferença e Repetição, né? Que são as 3 obras
quatro obras, na verdade, né, que tratam mais dessa questão da duração, do tempo, e que são mais influenciadas pelo Bergson. Então, as três para mim seriam a câmera humana ou subjetiva, a câmera sobre-humana ou objetiva e a câmera inumana ou a subjetiva transcendental, que chamei de a subjetiva transcendental. A primeira seria a que aparece no primeiro cinema mesmo, naquele pré-cinema do Vertov, por exemplo, que é a da perspectivação monocular, né, que o Lev Manovich chama de perspectivação monocular, que propõe a imagem de cinema como um prolongamento do olhar do cineasta, né? Então, você vai andando com uma câmera, filmando as coisas como se o cinema fosse um prolongamento dessa nossa visão, em sentido mais vulgar, né? A segunda câmera seria aquela da imagem em movimento clássica, né? Da montagem do Griffith, do Eisenstein, do Fritz Lang, né? E que corresponderia como se fosse a visão, o aparecimento de um corpo para Deus, né? Essa câmera, ela consegue ver mais do que a gente consegue ver, ela consegue atravessar os lugares e enxergar de perspectivas que parecem impossíveis e tal, e que parece ser o que o Leibniz chama de iconografia, né? Que é o modo de ver dos pássaros, né? A câmera parece que flutua de uma forma aparentemente impossível, né? Então, essa câmera vê as coisas como se ela fosse Deus, e por isso ela parece que dá objetividade para as coisas, ou uma pretensa objetividade, ela parece querer se fazer de realidade. E a terceira câmera seria que aparece em certos momentos da imagem-tempo, né, como nas cenas do em Discurso Livre e Indireto do Pasolini, ou nas algumas cenas do Rob Grillet, em que há essas descrições repetitivas, né? Mas principalmente aparece no cinema expandido e na videoarte dos anos 80 em diante, dos 80 e 90 principalmente. E aqui nessa câmera não existe mais um centro de filmagem, né? Mas existe uma proliferação de centros. Não existe um referente, um mapa possível de se ler, mas é tudo uma espécie de vertigem, tudo uma fractalização da imagem. Diferente da imagem subjetiva, né? Essa imagem não é produzida pelo olho fisiológico, mas pelo que o Deleuze chama de olho do espírito, que é um sistema de deriva cerebral que poderia ser resumido melhor como um obstáculo à propagação infinita das imagens, né? Mais ou menos como o Bergson define o corpo mesmo. Então, tem uma propagação infinita de luz, um barulho, e o corpo é esse ecrã, né? O olho do espírito é esse ecrã que é um obstáculo a essa propagação e por isso cria uma imagem, algo se registra ali. Existe um corte, né, nesse fluxo de imagens que produz um registro. Então, para mim é interessante pensar como a gente vive hoje em dia nessa grande imagem, né? Isso é algo que, por exemplo, o Bolter e Grussin, naquele clássico deles chamado Remediation, né? Eles dizem que o homem contemporâneo vive na imagem, né? Como se ele habita a imagem, tanto quanto os antepassados dele habitavam uma natureza e os antepassados desses habitavam uma ordem teocêntrica, né? Então a gente não habita mais o mundo de Deus nem a natureza, a gente habita uma imagem. E para mim é interessante pensar quanto essa habitação é produzida também, mais do que pelas viradas da arte contemporânea, também pelas tecnologias telemáticas, né? As tecnologias do celular, computador e tal, que de fato realizam, na prática, essa virada para uma imagem onipresente, né? Então parece que a gente hoje vive num espaço virtual, esse espaço virtual intersubjetivo e codependente, e para o qual os aparelhos funcionam como janelas, né? Mais ou menos do modo como o próprio Willem Flusser previu no universo das imagens técnicas, né? Parece que a gente está habitando esse mundo virtual e a gente encontra passagens para ele através dessas pequenas janelas, pequenas celinhas monásticas que cada um tem, assim, né? Então, o Deleuze mesmo, ele chega a articular prever que um dia o mundo começaria a fazer cinema e não pararia de fazer cinema, e é interessante pensar como a videoarte, a arte contemporânea, a arte de museu e tal, instalação, começam a fazer essa virada e as tecnologias do ciberespaço, as tecnologias dos dispositivos contemporâneos meio que realizam essa virada de uma forma muito interessante. E então, parece que o GIF de celular e uma viagem de Boeing 747 e, sei lá,
você estar no ônibus e sofrer um solavanco, tudo isso pode ser um ejetor de cinema, de uma experiência de cinema, na medida em que provoca um descentramento, né, e faz o corpo parece que entrar na própria imagem. Então, você tem essa imagem, essa impressão de estar na imagem, né, de estar envolto por uma imagem, de estar vivendo um efeito cinematográfico. Acho que isso acontece muito, por exemplo, quando você está ouvindo música, né? Você ouve música em movimento, você sente como se estivesse dentro de um videoclipe e tal. Esse é um dos exemplos, né, do que pode provocar essa sensação de estar na imagem. Então, é um pouco diferente do cinema clássico, ou da pintura, ou do teatro, em que você não tem uma área fora da imagem, você está vendo de fora, né? Você não está vendo um algo que está enquadrado, você está dentro desse algo e agindo sobre esse algo, né? Interagindo com ele. E nesse filme que é constante, infinito, sem origem, e é só um caos de imagens infinitas, mas ao mesmo tempo parece que tem um rosto que nos observa do vazio, né? Então, é isso. Obrigado. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Passar o próximo aqui, qual que é? Você pode... Regilene, né? Tudo bem. Regilene, isso. Ok, valeu. Olá, boa tarde. Meu nome é Regilene Sarzi, eu sou docente permanente do programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia e do curso de Artes Visuais da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da FAAC, Unesp e Bauru. Eu também leciono as disciplinas Arte do Vídeo e Arte, Mídia e Tecnoimagem. Entre meios e artes visuais, nomadismos tecnológicos na arte do vídeo na América Latina, resultado de parte da minha pesquisa trienal, na qual eu desenvolvo um estudo sobre o vídeo na arte contemporânea. E trata-se de estudar o vídeo como um fenômeno cultural pós-moderno, cujo comportamento estético e cultural modela não apenas a subjetividade humana, mas também a própria rede ou sistema de produção e modos de exibição e fruição das imagens e do som na contemporaneidade. O objetivo da pesquisa é descrever como as câmeras, sistemas de captação, sensores, conectores em redes, telas e projetores tecem os entremeios, as passagens entre as artes visuais, a convergência de meios e as linguagens ubíquas. A natureza da pesquisa é bibliográfica e documental, baseada em coleta de dados e materiais bibliográficos, e a abordagem analítica e crítica do corpus da pesquisa é pautada em referencial histórico-crítico que caracteriza a pesquisa como qualitativa. Muito se fala sobre a origem, sobre a imagem e o som nas redes e na cultura digital, mas o que se observa no audiovisual hoje é fruto da mudança radical, não só na plástica, na estética ou na própria relação do homem com o vídeo, mas na mudança de caráter e ontologia das imagens em movimento. Defendemos que para compreender a presença ubíqua, móvel, nômade e mestiça do vídeo na contemporaneidade, é preciso investigar o próprio meio, sua linguagem mutante e o dispositivo vídeo hoje, em toda a sua complexidade. Para tanto, neste trabalho, analisamos a videoinstalação Bravo Rádio Atlas Ópera 2010, da artista argentina Carla Zaccanini,
que consiste na projeção de um registro em tempo real de uma travessia transoceânica de quase 24 horas pelo Canal do Panamá. A artista propõe alternativas às convenções e regras de comunicação audiovisual e, por meio do rastreamento da jornada do barco, o trabalho faz referência à história do esforço humano para superar e domesticar a natureza, para ter a propriedade da terra, e tratando de histórias coloniais, as ondas de migração e rotas comerciais. Aqui a gente traz um frame deste vídeo, onde nós temos claramente a cena, a única cena durante todo o percurso do barco, a câmera colocada no alto do mastro. A gente tem uma imagem do barco de uma posição também bastante inusitada e que não se altera durante todo o trajeto, durante as 24 horas que é feito o registro do trajeto do barco, e o vídeo tem cerca de 10 horas. É esta visão que nós temos. Trata-se também de uma videoinstalação, e além do vídeo, há uma pintura desta mesma cena, feita em óleo sobre tela, um registro da artista, que faz um diálogo com as inúmeras linguagens da arte e uma tradução, né, em termos estéticos da imagem do vídeo em pintura. Ou vice-versa, a pintura como uma suspensão do tempo, enquanto o vídeo em movimento, a pintura está estanque. A artista relaciona o aspecto temporal do vídeo como aquele que nos dá a dimensão da travessia, como sendo fruto da transferência da experiência antes dada por mapas cartográficos, e que agora esse trajeto é orientado pelas imagens do vídeo, pela imagem em movimento. Abre aspas, o tempo real é a característica central desse trabalho. O vídeo é um mapa de 1 por 1 do Canal do Panamá. Não em termos de espaço, que não se vê, mas em termos de tempo. Em certo sentido, é como se voltássemos para a época em que desenhar um mapa exigia o deslocamento real sobre a superfície a ser mapeada. Seguir o rio, perceber as curvas, contar os passos, os dias de caminhada e desenhar o lugar a partir da experiência. O vídeo registra o tempo de que é feita a travessia, as horas ao sol, o dia que escurece, a manhã seguinte, os cabos que se amarram e desamarram, a água que sobe e desce nas reclusas, o momento de ação e de marasmo. Fechado. É uma forma de experienciar o lugar pela sua extensão, em deslocamento. E é exatamente nesse ponto que defendemos o vídeo e suas formas na arte contemporânea. Desde a videoarte até as videoinstalações, passando pelas videoperformances, o vídeo permite que a experiência espaço-temporal da imagem em movimento se torne uma onipresença, já que é a presentificação do acontecimento que se atualiza a cada nova exibição do vídeo, mas que de igual forma é a presença ubíqua desse acontecimento, potencializado pela tecnoimagem que pode ser fluído no vídeo. Na videoinstalação, em um canal de vídeo, como o Vimeo ou YouTube, ou em qualquer plataforma digital. O vídeo se adere a este ou aquele dispositivo, tela ou suporte, modelando-se em conformidade a esta ou aquela plataforma ou veículo. É esse desdobrar-se e esse moldar-se que torna o vídeo tão potente e capaz de promover outras perspectivas, outras audiovisualidades. E tal comportamento é fruto das estruturas intercambiáveis das tecnoimagens que são a base da linguagem do vídeo. Os resultados da pesquisa nos apontam que não basta nomear os fenômenos descritos na arte contemporânea associados ao sistema vídeo, videoesculturas, videoinstalações, vídeos de segunda geração
Ou ainda, como fazemos na forma de uma crítica, associar a experiência cinema, instalações de cineastas, filme exposto, fundo footage, colagens fílmicas, ou seja, o que é preciso é entender como se estruturam a partir de aspectos convergentes e divergentes entre as diferentes linguagens que compõem a linguagem do vídeo. E, de igual forma, qual o modus operandi da linguagem do vídeo dentro da lógica dos nomadismos tecnológicos. Era isso. Muito obrigada. Antes de começar a falar especificamente do artigo que a gente veio aqui apresentar, eu queria agradecer a organização do Congresso por mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar um pouco das nossas pesquisas e experiências aqui com vocês. Esse artigo que a gente vai apresentar é Narrativas Fotográficas Digitais, Google Gramas, de Juan Fontcuberta. Esse artigo foi uma provocação do meu orientador, que está aqui com a gente, exatamente no meio da escrita da minha tese. Eu pesquiso fotografia também, mas pesquiso fotografia documental. E ele trouxe a proposta da gente falar sobre Juan Fontcuberta. E aí eu pensei, Wagner vai querer falar alguma coisa sobre pós-fotografia, que tem tudo a ver com digital, que é esse conceito que o autor traz para a gente, mas na verdade ele me trouxe um objeto pronto, né? E um objeto que eu não conhecia, que eu fui pesquisar sobre ele, e no final das contas eu percebi que ele tem tudo a ver com o assunto que a gente trata aqui no site, que tem a ver com o digital, né? Então, nós trouxemos Google Gramas, foi um produto, vamos falar assim, um projeto que o Fontcuberta desenvolveu entre 2005 e 2010, antes até do conceito de pós-fotografia, que ele apresenta para a gente a partir de 2011, né, quando ele lança a Câmara de Pandora. E aí é o que a gente vai falar aqui agora. Então, o que é Google Gramas antes de qualquer outra coisa, né? É um projeto que remonta à tradição dos mosaicos, né? Que são figuras feitas de pequenos pedaços e que só podem ser vistas a uma longa distância, quando a pessoa se posiciona a uma certa distância para conseguir enxergar as imagens que são formadas a partir daqueles pequenos pedaços que são colocados ali, né? E Google Gramas traz isso e traz uma outra coisa que é muito legal, que tem a ver com o digital, que é a busca usando o Google, né? E a conexão desse Google com a busca, na busca de imagens, com critérios de buscas definidos especificamente pelo Fontcuberta, para formar outras imagens, né? Então, originalmente são 13 imagens que foram expostas em grande formato, que foram expostas no Instituto Cervantes, em Paris, e que no site do Fontcuberta, depois ele acrescentou outras 6 imagens. Então, desse universo de 19, nós escolhemos 3, que são uma imagem do Lipsio, né, dos primórdios da fotografia, depois a gente escolheu uma obra do Malevich, que é White on White, e escolhemos uma imagem do ataque das torres do World Trade Center em 2001, né? Aí, por que escolhemos essas imagens? Tem a ver com as pesquisas que a gente faz, tem a ver com critérios subjetivos, e acima disso tem uma tentativa, vamos falar assim, de traçar uma linha de tempo, fazer uma delimitação na linha de tempo dos quase 200 anos da fotografia que a gente completa agora em 2026, né? Então, foram essas as imagens que a gente escolheu, e eu vou falar sobre elas um pouquinho agora, né? Então, esse é o desafio, como eu já disse para vocês, e a gente fala
também nesse trabalho de discursos e possibilidades narrativas que a fotografia traz, além desse advento digital, e as novas formas da gente lidar e consumir fotografias nesse mundo que a gente vive hoje, né? Então, o Google Grammars teve essa proposta, como eu já disse anteriormente, de unir esses dois universos, o universo do mosaico, da arte, da busca, né, online, do buscador, que é o mais utilizado no mundo hoje, né, se não for, é um dos, se não for mais, e o resultado foi essa construção de grandes formatos, né, de imagens em grande formato, formado por outras milhares de imagens, formando essa pixelização e os mosaicos, né. Aqui fala um pouquinho do que eu já disse que foi entre 2005 e 2010, que foi uma exposição com 13 imagens, depois mais 6, e tem um catálogo muito bonito que eles fizeram dessa exposição, né? Então, o Fonte Coberta, só para retomar um pouquinho, para a gente não perder, ele é um fotógrafo, mas ele é crítico, é artista, é professor, editor, curador de exposições, e nasceu em 55 em Barcelona, né? Ele tem uma formação muito eclética, trabalhou com comunicação, com arte, jornalismo, publicidade, e tem uma bagagem muito legal que resulta, entre outras coisas, né, nessa exposição que ele fez e em outros trabalhos que ele tem que são muito marcantes também. Então, o nosso percurso analítico para esse trabalho são essas 3 imagens, como eu já disse no começo, né, que foi uma tentativa que a gente fez de abarcar esses 200 anos na linha do tempo da fotografia. E por quê? Né? Porque de 1826, 1829, mais ou menos até hoje, a nossa forma de lidar com a fotografia mudou muito. E com o advento da fotografia digital, especialmente no início dos anos 2000, 2005, talvez para cá, a quantidade de imagens que circulam no mundo aumentou muito. Então, por isso, o Fonte Coberta conseguiu fazer essas imagens em grandes formatos, com milhares de outras imagens buscadas a partir dos critérios que ele definiu e formar as imagens a partir dessas imagens de busca, né? Então, nós usamos, curiosamente, um texto do Fonte Coberta, que é para um manifesto pós-fotográfico, que ele escreveu em 2009, foi traduzido pelo pessoal da USP, da Unicamp, e aí ele traz diversas reflexões sobre os conceitos inerentes à fotografia, né? E que podem estar em mudanças constantes até pela nossa forma de lidar com a fotografia nesse mundo digital aqui no campo fotográfico, né? A gente não tem pretensão nenhuma de trazer respostas, né? Mas são inquietações sobre as nossas observações quanto ao uso da fotografia que a gente tem com essa popularização das imagens digitais, né? Então, nesse percurso analítico, a gente considerou algumas coisas que são interessantes na nossa avaliação, né? Porque na pós-fotografia, ele questiona alguns conceitos, primeiro, de autoria, né? Quem é o autor dessa imagem? Né? Levando em consideração essa quantidade de imagens que são postadas e que as pessoas fazem questão de postar, né, da vida, do que fotografam, do estar presente no momento daquela imagem. Então, ele traz essa conversa, né, esse diálogo do individual, do coletivo, do colaborativo, de apropriação, que são conceitos importantes nesse trabalho que ele apresenta para a gente, né? Até sobre público e privado, a gente pensa o conceito de direito autoral, que é tão caro à fotografia, aos fotógrafos no mundo que a gente vive, mas que também está em mudança em função desse advento do digital, né? Um outro conceito que ele trabalha e que é interessante da gente pensar é a materialização da obra e produção de sentido, porque muda o lugar do artista, né? O que é importante é o que o artista provoca, de sentimento, de compreensão nas pessoas que veem as suas obras. O Estatuto da Imagem Fotográfica, ela passa por arte, ela passa por documento, ela parte por registro de realidade. E aí, quando a gente pensa nesse trabalho todo do Fonte Coberta, a gente pensa
a fotografia como arte, a arte como glamour, como elite, né? Um lugar elitizado, que durante muito tempo a gente teve isso, mas ele faz uma quebra disso, ele traz uma popularização de imagens que fazem parte da vida das pessoas, né? E com isso ele proporciona a construção de imaginários, porque ele retoma na memória das pessoas o que já está construído, ele faz esse resgate do que aqueles eventos significaram para a população do mundo, vamos falar assim de uma forma geral, porque não é individual. Então ele proporciona com esse trabalho dele essa construção ou reconstrução ou releitura de imaginários através das imagens que ele coleta na internet, né? Então, é mais ou menos isso, não dá para a gente se estender demais no vídeo de 10 minutos, mas eu queria muito deixar um convite para que vocês participem aqui com a gente das nossas conversas sobre esse artigo e leiam o nosso artigo completo, que vai estar lá nos anais do site, tá bom? Muito obrigada, um abraço para todo mundo, até lá. Olá, meu nome é Maria Hilda Trigo, eu sou doutoranda do Instituto de Artes da Unicamp. Meu orientador é o professor Dr. Paulo César Teles e eu sou bolsista CAPES. Vou fazer uma apresentação para vocês falando da importância dos meios no meu processo. O título da comunicação é Nas Bordas das Tecnologias, Fazer Artístico e Trânsito Intermeios. E trata basicamente de uma grande descoberta, ou de grandes pequenas descobertas que aconteceram no meu processo, que dizem respeito à maneira como eu encaro os meios e as consequências disso para o meu trabalho. Primeiramente, eu acho importante enfatizar que eu falo de um fazer artístico concebido muito conforme Parison, e essa ideia de que a arte, o fazer arte, é um processo dinâmico e vivo, e os meios se inserem nisso, né? As materialidades inerentes ao processo artístico também estão vivas. Essa noção é fundamental para a compreensão daquilo que eu coloco aqui e da maneira como os meios foram batendo em mim. A ideia de materialidade viva tem muito a ver com o fato, principalmente quando a gente fala em meios, de não considerar o meio um mero dado físico, um instrumento, uma ferramenta ou um canal. Vários autores reforçam essa ideia de que o meio não é apenas uma ferramenta, não é apenas um canal por onde a mensagem passa, mas que é uma matéria, como diria Feiler, com suas qualificações e seus compromissos culturais. Eu comecei fazendo serigrafias ainda como aluna do curso de artes plásticas, né? Essa foi a primeira serigrafia que eu fiz, a partir de uma fotografia do arquivo da minha família, e eu coloco ela aqui como um start, um ponto inicial para o trabalho, né, com um meio específico, no caso, a serigrafia, e depois, esse trabalho com arquivos, ele foi se complexificando e chegando a esse ponto, que foi o último trabalho que eu apresentei, ainda no meu mestrado, né, foi o resultado da pesquisa de mestrado, e trata-se de uma instalação multimediática, ou ainda plurimediática, em que eu trabalhei com 5 ou 6 meios. Tem áudio, tem vídeo, tem projeção a laser, tem vídeo performance, e tudo isso junto, né? Formando um diálogo. Esse processo,
de transformação da concepção de meios, né, ele teve diferentes etapas. A primeira delas é aquela que eu já descrevi brevemente, de busca por uma especificidade total do meio. Então, eu gostaria de trabalhar apenas com serigrafia e descobrir as potencialidades da serigrafia, o que ela poderia me dar. Eu já estava trabalhando com foto, né, com serigrafia a partir da foto, mas mesmo assim eu tinha essa ilusão, talvez, né? Essa crença de que eu estava atrás da especificidade total desse meio. No segundo momento, eu compreendi que ele era impuro, esse meio não era apenas ele já estava cruzado, principalmente com a fotografia, mas também com outras linguagens. E o terceiro momento é aquele em que eu encaro essa heterogeneidade, que eu aceito essa heterogeneidade. O trabalho que eu mostrei do mestrado é bem esse momento em que eu vejo a heterogeneidade como o terreno a ser explorado. A busca por uma especificidade total do meio, esse desejo de um contato profundo com um determinado meio só com ele, né? Essa ilusão, no caso o meio era a serigrafia, parece que tem uma certa romantização. Assim, na época eu não achava isso, mas hoje eu vejo como uma espécie de visão moderna, né, das linguagens, de que elas têm uma especificidade, uma autonomia. A Rosalind Krauss fala disso, né, de como o desejo modernista, por uma forma pura, pode ainda, né, ser encontrado hoje. Só que ela diz, embora esse impulso para a pureza das formas de arte ainda exista, essa vontade do encontro com uma especificidade, que no caso ela está chamando de pureza, as próprias formas de arte evoluíram de tal maneira que a busca pela pureza não pode mais seguir os mesmos princípios. Eu só entendi isso na luta, né? Eu só entendi isso realmente fazendo arte, não lendo sobre arte. No fim, eu consegui formular isso dentro de mim, né, da minha cabeça, que se há uma essência possível na arte da era pós-midiática, essa essência não reside na especificidade ou na pureza de um determinado meio ou linguagem, mas justamente em sua impureza, em sua confusão intrínseca e ainda que às avessas essencial. Essa compreensão da heterogeneidade, como eu já disse, ela se deu na prática, né? Eu comecei a fazer serigrafias e das potencialidades da serigrafia, eu sempre via que ela tendia para simulacros, né? Ou ela estava simulando desenho, ou ela estava simulando pintura, ou estava fazendo um trabalho mais próximo da ilustração, como esse, ou estava fazendo trabalhos em que ela simula uma fotografia. Dessa maneira, eu fui compreendendo que eu estava fazendo serigrafia a partir de uma fotografia, simulando desenhos, simulando pinturas, simulando fotos. Eu estava já navegando nessas impurezas. Eu comecei a perceber que fazer serigrafia era andar sempre sujo, e não apenas de tinta, mas de todas as relações escusas que ela estabelecia com outras linguagens. Era ser jogado para as bordas no momento mesmo em que pensava estar tocando o mais puro coração do meio. A Krauss, ela fala nisso, né, de como a heterogeneidade das mídias hoje, elas não permitem que a gente fale de inteireza, de totalidade, de pureza. Antes dela, o McLuhan já falava dos meios, que eles andam aos pares, né? E o Eisenstein, citado por McLuhan, ele diz que o filme silencioso reclama o som e o filme sonoro reclama a cor. McLuhan fala não apenas que os meios se cruzam, mas que esses momentos de cruzamento liberam grande força ou energia, e que eles são especialmente favoráveis para a observação de seus componentes e propriedades estruturais. Se eu pudesse resumir o que seriam os meios, então, desse ponto de vista, eles seriam campos a serem explorados, terrenos de fronteiras incertas, não homogêneos,
compostos por paisagens diversas e compartilhadas entre eles. Territórios cujas fronteiras são pouco claras ou cujas fronteiras são forçosamente construídas. Fato que, em nenhuma hipótese, dá conta do acontecimento que é lidar com eles no interior de uma prática artística. Eu acho que a ideia do cross-media, do atravessar, que é bastante cara aos contemporâneos, inclusive a Rosalie Krauss, seria o método mais apropriado. E o que significaria atravessar meios, né? Atravessar significa considerar as bordas, os momentos de confusão, de imbricação, os nós, em que um meio não é nenhuma coisa nem outra, mas pluriversos. E as bordas não são o espaço rarefeito, periférico, em que algo se dissolve e quase acaba, mas espaço de confusão que escapa a decifrações e categorizações pacificadoras. Embora minha crença me fazia imaginar estar mergulhando no meio, o que eu via no fundo não era um tesouro, mas bordas, passagens que me levavam a outros meios, como se na verdade eu estivesse à deriva, em meio a uma tempestade como náufraga, encontrasse não tesouros, mas restos de um naufrágio que pelo menos temporariamente podiam salvar-me ou dar-me a ilusão de ter sido salva numa espécie de epifania. Referências bibliográficas estarão no artigo. Eu agradeço. Obrigada. Acho que foram todos os vídeos passados. O professor Rogério e o professor Wagner agora vão orientar essa discussão. Eu queria só reforçar alguns avisos antes, mais uma vez, porque a gente está tendo muitas questões no YouTube e aqui no chat também. Pela segunda vez eu vou reiterar sobre os certificados. Eu queria fazer um pedido e um esclarecimento. O pedido é, quem não tiver inscrição feita pelo Simpla, por favor, não entrar na sala do Zoom para aqueles que têm inscrição conseguirem entrar e acompanhar a discussão, porque algumas vezes, pela superlotação da sala, a gente tem lotação de 100 pessoas, alguns apresentadores ficam impedidos de entrar para participar da discussão. Outra coisa é que só vão receber certificação aqueles que estão inscritos no evento até agora. Então, as inscrições já terminaram e aqueles que estão inscritos receberão certificados quando estiverem na sala. E aí eu peço para aqueles que não têm inscrição acompanhar pelo YouTube, que elas vão ser transmitidas, as sessões aqui do Zoom, todas pelo YouTube, com livre acesso ao link lá na página do LabFront. Outra coisa importante de lembrar é que se não tiver os apresentadores presentes durante as suas sessões, também não receberão certificação de apresentação. É importante ter o vídeo e a presença do apresentador durante as sessões. Por enquanto é isso e daqui a pouco eu volto com mais informações. Isabela, nós temos o vídeo do professor Hércules, que ele teve uma dificuldade, né, de enviar o link para a organização. O vídeo está comigo, eu acho que daria tempo da gente passá-lo, né? Eu fazer um compartilhamento de tela? Sim, professor Rogério, eu vou fazer o senhor de co-host para o senhor conseguir compartilhar a tela e fazer a apresentação. Só um minuto. Tá certo. Uhum. Acredito que já consegue compartilhar a tela agora. Vou tentar aqui, então.
Onde que ele está? Acho que está, né? Tá aparecendo. Aqui. Está aparecendo, Isabel? Sim, sim. Então tá. Então, Sua tela está aí. Tem que aumentar o som, Rogério. Está muito baixo. Não consigo aumentar. Há algum tempo, nós estamos pesquisando a questão da materialidade do livro, principalmente do livro Agora a gente está para ouvindo. crianças e jovens, e nós partimos dessa ideia do Ulisses Carrion de que, antigamente, os escritores escreviam livros. Professor, a gente tinha som e agora a gente não tem mais. Sobre leitura de textos e imagens, né? Uma das nossas referências é esse livro Traço e Prosa, que é constituído de uma série de entrevistas com ilustradores de livros para crianças, Rogério, ilustradores e designers. Podia voltar o vídeo no início para que a gente consiga ouvir todo o vídeo, que a gente está conseguindo ouvir só. Eu entendi, é que eu tirei o som do mudo, aí ele deu pau. Tudo bem, eu estou voltando. Obrigada. Chamado Catálogo de Perdas, do escritor João Anzanello Carrascosa e da fotógrafa Juliana Carrascosa. Eu intitulei esse meu trabalho como Prosa Poética e Imagens Fundidas, uma experiência de leitura do livro Catálogo de Perdas. Eu faço parte, neste evento, do grupo de trabalho 2, Imagens e Tecnopoéticas, e venho aqui representar o grupo de pesquisa que eu lidero na UFOP, chamado Multidics, Multiletramentos e Uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação. Há algum tempo, nós estamos pesquisando a questão da materialidade do livro, principalmente do livro para crianças e jovens, e nós partimos dessa ideia do Ulisses Carrion de que, antigamente, os escritores escreviam livros. Hoje, os escritores, eles fazem livros. Obviamente que eles não fazem esses livros sozinhos, como nós vamos tentar demonstrar aqui, porque a gente pensa hoje numa autoria coletiva dessa produção, desse livro. Nós nos baseamos, né, em trabalhos sobre leitura de textos e imagens, né? Uma das nossas referências é esse livro Traço e Prosa, que é constituído de uma série de entrevistas com ilustradores de livros para crianças e jovens, ilustradores e designers, e também do livro, o design do livro, né, que é um clássico dessa área, do Richard Handel. Né? Nós temos uma parceria com o grupo de pesquisa LEME, do Cefet, tá? Que é liderado pela professora Marta Passos, que organizou juntamente
com uma orientanda sua, a Jéssica Tolentino, esse livro sobre a materialidade do livro de literatura infantil e juvenil, e onde publicamos um texto em coautoria, também com a professora Marta Passos Pinheiro e professora Renata Junqueira de Souza. A gente parte dessa ideia de projeto gráfico como diz aí o Odilon Moraes, né? Da mesma forma que um projeto gráfico de uma casa não se limita a uma ideia de casa, mas sim a ideia de morar dentro de uma forma particular de disposição de espaços e ambientes, assim também o projeto gráfico de um livro propõe os seus espaços compostos por textos e imagens e constrói um ambiente a ser percorrido. No passar das páginas, o projeto gráfico nos indica uma ideia de ler, isto é, uma ideia de um tempo para se olhar cada página, de um ritmo de leitura por meio do conjunto de páginas, de um balanço entre o texto escrito e a imagem, para que juntos componham e conduzam a narrativa. Então, o que a gente vai apresentar aqui, né, nós vamos apresentar aqui essa obra premiada da literatura para jovens, que é o livro, né, Catálogo de Perdas. Ele ganhou o prêmio de melhor livro para jovem e melhor projeto editorial da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2018, né, que premiou a produção de 2017. Conforme eu disse, né, o escritor é o João Anzanello Carrascosa, o autor dos contos, e a ilustradora é a Juliana Carrascosa, a fotógrafa Juliana Carrascosa, e o projeto gráfico é da Raquel Matsushita. Nós temos aí, né, a imagem dos três, digamos, autores aí do livro, né, escritor, ilustrador e designer gráfico. E aqui a gente apresenta algumas imagens do livro, procurando demonstrar para vocês, né, essa criatividade e essa surpresa, né, que causa no leitor o design gráfico desse livro. Vejam, né, como é que o livro está, né, como é que ele é apresentado por meio aí de uma capa que tem uma sobrecapa que é cortada em diagonal, né, no modo faca, como é dito no jargão editorial, e isso permite ao livro, por exemplo, ficar em pé. E essa aba que existe no livro permite, né, que a imagem da capa seja ao mesmo tempo, né, em parte oculta e em parte mostrada, como são as lembranças, né, as nossas lembranças. A gente parte aí da ideia de que este é um livro híbrido, porque é ao mesmo tempo um livro de contos, um livro de literatura, um livro literário, mas é também um livro de imagens. E é um livro que os contos desse livro e as imagens, elas foram inspiradas num museu que existe na cidade de Zagreb, na Croácia, e esse museu, ele mostra, né, a exposição desse museu é um conjunto de narrativas, um conjunto de cartas que pessoas anônimas do mundo inteiro mandam, né, para esse museu, juntamente com um objeto, né, afetivo relacionado a essas perdas relatadas, sejam elas perdas amorosas, sejam elas perdas afetivas, perdas de pessoas por morte, perda de um objeto, qualquer tipo de perda, né? E a fotógrafa, ela, né, como ela diz, ela não ilustra esse livro, ela dialoga com os contos, né? O que ela faz? Ela utiliza fotos de um álbum de família que ela herdou da bisavó, com quem ela tinha uma ligação muito forte, e ela utiliza, então, fotos que estão nesse álbum de família e sobrepõe a essas fotos alguns objetos
que pertenceram a essa bisavó ou não, que fazem parte ali do cotidiano dela. E ainda usa, né, de forma mais artesanal, ela usa uma lente macro para fotografar bem de perto, né? Tudo isso ela diz em entrevista no canal de YouTube da Litera Tami, um canal de uma booktuber chamada Tami, né? E o canal se chama Litera Tami. Ela diz que, a Juliana diz que essas fotos elas foram feitas, né, a partir, né, de uma câmera usando uma lente macro, e que ela usou para fazer os enquadramentos, o jogo de luz e sombra. Ela usa panos de prato bordados por essa bisavó, né, para quem eles dedicam um livro. Ela usa esses panos de prato para fazer o enquadramento. Então, ela se inspira também no trabalho de um fotógrafo tcheco excêntrico chamado Miroslav Tichy, que fazia as suas câmeras através de forma bem artesanal, usando cano de PVC, tampinha de garrafa, fita adesiva. E ela procura fazer também, então, esse trabalho, né, de forma mais artesanal, mas esses recursos da tecnologia digital transformam o livro, né, nesse objeto tão sofisticado depois, né? Aqui uma imagem da família, né, do álbum de famílias, de uma pessoa do álbum de família, com a sobreposição de um guardanapo rasgado, né? As nossas principais referências, né, com relação a esse trabalho estão aqui, mas eu convido a todos que leiam os textos que nós temos publicado a respeito da materialidade linguística dos livros para crianças e jovens. Inclusive, né, tem um texto em preparação a partir dessa nossa fala, né? Eu até pensei em ler esse texto aqui, mas tornaria essa apresentação muito longa, passaria dos minutos recomendados, e então eu convido a todos para conhecer melhor o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, voltamos então ao... deixa eu tirar do compartilhamento. Não consegui tirar ainda a tela. Voltamos agora sim para termos uma conversa, não é isso? Nós temos exatamente até meio-dia, Isabela. A gente consegue estender até 12:30 sem problema. Tá bem, então ótimo. Obrigado. Wagner, eu vou deixar para você levantar as primeiras considerações, eu entro também. Pode ser? Pode. Vamos lá, então. Eu achei que as apresentações têm um diálogo muito interessante entre si, né? E eu gostaria mesmo de primeiro saber com a Isabela se há alguma pergunta do público, né? Isabela? Por enquanto no YouTube não, mas eu acho que você acabou de abrir essa possibilidade lá com essa fala. Tá certo. Eu vou ficar de olho aqui para acompanhar e copiar para você. Isso, ótimo. Enfim, eu achei muito interessante todo esse primeiro, né, das multiplicidades artísticas, né, desse nosso primeiro momento do GT. Realmente a gente vê que o digital ele atravessa a nossa vida, né, e a nossa vida artística, poética, né, os trabalhos todos estão permeando, né, esse lugar que é um lugar em trânsito, né, mesmo, né, entre esse mundo que a gente chama de mundo físico e o digital, né? Na verdade é uma coisa só, né? E eu queria então fazer uma pergunta para o Rômulo, está aí, né?
Rômulo Moraes. Aqui, opa. Isso. Eu queria começar então com você, Rômulo, para que você possa falar um pouquinho mais sobre, a partir dessa sua exposição, né, sobre o corpo, câmera e o mundo e cinema, né, você falar um pouquinho mais sobre essa noção de uma poética cinética, né, que deriva desse mundo cinema, né, como que você está vendo isso, né, o que você pode trazer um pouquinho mais para a gente, explanar um pouquinho mais, tá? E como que isso afeta, né, a nossa percepção mesmo, né? E, Eu acho que é um paradigma mesmo da nossa época, assim, né, da contemporaneidade, essa situação de estar sempre à beira de uma experiência artística, digamos assim, né, de tudo poder propiciar uma experiência artística, né, e dessa não essa falta de que seria o contrário de uma autonomia da arte, digamos assim, né, que é uma coisa que é bem explorada sei lá, desde do Guy Debord, né, situacionistas, essa questão eu acho que a gente pode começar a pensar sobre o passeio, né, a caminhada e tal, o flaner mesmo, como que a cidade urbana, principalmente por causa dos hiperestímulos, como ela produz uma certa sensação ela instiga uma certa resposta, né, corporal, que é muito próxima da resposta da arte. Tem muita pesquisa sobre, por exemplo, os automóveis, né, como eles têm um certo impacto estético e tal. E, na verdade, meu interesse é justamente por aí. Minha pesquisa é mais sobre música também, sobre como a música causa esse impacto, né? Mas sim fazendo essa interface com o cinema e tal, e vendo como essas coisas todas se misturam, né? Que eu acho que também é outra coisa, outro paradigma do nosso tempo, né? Essa mistura de tudo e cinema, música, a literatura, tudo se embrenhando, né? Esse entrelugar dessas artes todas. Então acho que é por aí. Posso fazer uma consideração aqui, velho? claro, por favor. Eu também achei muito interessante a articulação dos trabalhos, e exatamente tentando ver aqui também uma conexão, né, do que estabelecia, né, uma linha nessa ideia de multiplicidades artísticas e percebermos também quais são as grandes questões, né, que derivam. Eu percebi, assim, por exemplo, a noção de tempo, eu acho que ela está presente em todos os trabalhos, né? Essa noção que foi mais comentada pela Regilene, mas também eu acho que ela aparece em todos, né? De alguma maneira, no trabalho que o Rômulo propõe, né? Essa questão de um cinema que é uma fusão, parece que é uma fusão de tempo, corpo, imagens, multiplicidades variadas. Uma ideia de duração que eu acho que tem colocado na obra, né, que é comentado pela Regilene, eu acho que é bem interessante, porque há uma saturação nesse tempo, né, 10 horas de imagem, com o mesmo enquadramento, né? É claro que tem variação nessa imagem durante esse tempo, digamos, pela tonalidade da água, o tipo de movimento que acontece, mas tem essa questão de uma duração. Tem uma questão que vem, por exemplo, na proposta da Elisiane, que tem a ver com, dentro dessa possibilidade das narrativas, né? O tempo também aparece porque você tem imagens que se recompõem, né? Numa forma de captura, que também produzem novas imagens, né? Então, é uma imagem que está saturada também, talvez, de tempos, de reduplicações, de espaços os mais variados, né? E depois eu vi essa questão um pouco trazida também pela Maria Hilda, né? Quando ela fala exatamente nessas bordas da tecnologia, na apropriação do meio, como que o meio, na verdade, permite também filtrar memórias, permite filtrar arquivos, né? Que ela cita do trabalho de mestrado. E mesmo o Hércules, né? Ao trazer essa questão da editoração do livro, o processo de composição de um objeto híbrido, né? Também fala dessa ideia de arquivo de memórias, né? Que está nas fotografias que são usadas e dos espaços que são incorporados, né? A referência ao museu, né? Que ele traz. Então, quer dizer, eu acho que tem uma questão que seria interessante repassar
pelos apresentadores, né? É como que realmente cada um vê essa questão do tempo. Eu gostaria de ouvi-los um pouquinho nisso. Eu acho que isso permite, talvez, expandirmos uma questão que eu acho que é crucial. Nós podemos falar que imaginário, tempo, né, hibridismo são elementos fundantes aí em todos os trabalhos que foram apresentados. Então, eu faço essa provocação aí, quem quiser comentar, talvez o Rômulo quiser começar, não sei, e os outros passarem. Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu posso falar sim, mas como eu já falei, né? Eu não sei se a Maria Hilda ou se a... A convocação é aberta a todos. Não, eu posso falar, não sei se vocês estão me ouvindo, porque Sim. se eu abrir o vídeo aqui também, não sei como é que vai estar o meu vídeo. Tá ótimo. Obrigada, Gui, pelo espaço, por estar aqui mais uma vez no site. Estou muito contente. Sobre a questão do tempo, na verdade, o que mais me impacta quando eu penso no tempo e nessa proposta que eu trouxe é o tempo mesmo do meu embate com os meios, sabe? Eu não pensei tanto no tempo que ele rememora, mas no tempo em que eu vivo com esses meios. Como eles me aparecem como uma matéria viva, né? Como um organismo bem maluco, assim, e híbrido. Então, para mim, o tempo me bate como o tempo da duração dessa luta com os meios e como eles impõem algumas coisas e como a gente estar em frente a um meio não é só usar um meio, né? Eu vou usar o vídeo agora, mas é viver com esse ser que é o vídeo, né? E essa duração dessa luta, para mim, é o que mais me impacta, assim, porque já são anos de pesquisa alimentados não só pelos temas, né? O tema da memória, o tema do arquivo, mas por esse embate vivo com essa matéria viva que é o meio. Isso é o que eu teria para falar sobre tempo. Obrigado. Mais alguém? Eu gostaria de falar, Rogério Wagner. Claro. Ok? Bem, também dizer, né, da minha satisfação de estar aqui com vocês hoje. Peço desculpas mais uma vez pelos transtornos aí. Eu havia mandado 2 vídeos, porque tem uma apresentação minha com uma orientanda na parte da tarde, mas parece que eu, na hora de fazer o link lá, eu mandei 2, eu mandei repetidamente, né, o mesmo vídeo. Bem, com relação ao tempo, a questão do tempo nessas obras, o que eu quero também é marcar, né, o meu lugar aqui de fala. Eu sou das letras, né? Eu estudei uma parte do tempo, inclusive, com Rogério Wagner na UFMG, e eu tenho trabalhado com a questão da memória já desde o meu doutoramento, que eu fiz na Faculdade de Educação, trabalhando com narrativas memorialísticas do Bartolomeu Campos Queiroz. E para este evento, como eu tenho neste momento trabalhado com a questão da materialidade do livro, como, né, eu apresentei, eu selecionei esse livro do Carrascosa e da Carrascosa, e assim, coincidentemente ou não, ele tem tudo a ver com memória também, porque, né, a seleção inicial foi pelo fato de ser um livro premiado e ter um projeto gráfico bastante interessante, instigante, surpreendente, né? Mas acabou que o conteúdo também tem a ver com essa questão do tempo e memória. É isso. Perfeito. Acho que Regilene quer falar também. Regilene. Seu som está desligado. Isso. Voltou? Voltou. Sim. Bom dia a todas, todos presentes. Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Eu venho acompanhando o trabalho do Lab Front via ANPAF. Eu já fui da diretoria da ANPAF em 2 biênios e também presidente do Comitê de História da Arte, Teoria e Crítica da Arte. Meu trabalho, então, né, no lugar de encontro das teorias
e crítica da arte contemporânea, e trabalho no PPG-MIT, né, que é o Programa de Mídia, de Pós-Graduação Mídia e Tecnologia aqui da FAAP. Eu já participei algumas vezes com trabalhos de alunos, né, de mestrandos e graduandos, então é uma oportunidade que eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar com vocês, e também quero parabenizar o evento, né? Realmente os trabalhos trazem questões muito, muito significativas com relação à imagem, né? Então, já de antemão, aqui na FAC, eu coordeno o Lab Imagem, que é o Laboratório de Estudo da Imagem, do CNPq, e nós temos estudado muito a fundo algumas questões que o Rômulo traz, né, para a nossa comunicação hoje. Então, Rômulo, seu trabalho me trouxe bastante, principalmente a questão teórica de algumas análises que você faz, algumas conexões que você faz. E com relação ao tempo, para mim, né, nas minhas pesquisas de vídeo, que eu já me debruço no estudo do vídeo desde o meu doutorado, eu fui orientanda do professor Arlindo Machado, na PUC, em São Paulo, já desde aquele momento em que eu me aproximei, né, finalzinho dos anos 2011, 2012, me aproximei dos estudos de Felipe Debois. É interessante, o Debois vai dizer, né, que ele procurou, e aí tem a ver com o trabalho um pouco da Maria Hilda, né, que ela comenta, a questão da especificidade dos meios, né, principalmente de algumas expressões artísticas contemporâneas, que ele ficou 15 anos, ele fala isso, né, no começo do livro Cinema, Vídeo, Godard, que ele ficou 15 anos à procura de uma especificidade do vídeo, quando ele realmente deu conta de que isso era completamente oposto, que ele tinha que buscar exatamente o oposto, então o trabalho dele ganhou uma outra dimensão. Então, eu acho que realmente é interessante uma artista como Maria Hilda trazer para a gente essa questão de que foi exatamente na produção artística que ela se deu conta disso, né? A gente fala muito sobre isso com os alunos em formação. O artista, ele, ao produzir... Na minha época, quando eu fiz faculdade nos anos 90, era muito forte o vídeo, era muito forte as linguagens mídia, mas a gente ainda não tinha essa relação com o hibridismo como vocês hoje, na atualidade, têm. Vocês já produzem arte com essa perspectiva, né? De não ser uma linguagem única, e sim, ao contrário, todo esse hibridismo. Estudei muito hibridismo, já publiquei muito texto falando sobre hibridismo. Hoje eu vejo o vídeo, né? Então, aqui da onde eu pesquiso, e muitos trabalhos, todos os trabalhos que eu entendo, trazem essa discussão. Estou me identifico muito com a fala do Rômulo com relação ao nomadismo. E a minha pesquisa está buscando, né, mostrar, né, em que maneira o vídeo tem um modus operandi que seria uma herança do texto muito forte, de não se fixar absolutamente em nenhum suporte. E é bem o que o Rômulo fala, é uma imagem em fluxo constante, e que só há uma interrupção quando há a janela. Essa janela é do cinema, essa janela não é do vídeo, porque o vídeo também tem uma outra relação com as janelas, que seria uma outra discussão para nós aqui, né? Então, para mim, o tempo, Rogério e o Wagner, né, que vocês colocam a questão do tempo, né? Para mim, o tempo, ele, embora seja essa relação vídeo, tempo, a imagem, movimento, mas na verdade, uma ruptura da experiência do território. Na verdade, uma experiência dessa imagem que o Rômulo traz para a gente no corpo, que não se estabelece, né? Então, eu vou em Michel Maffezoli, Debord, vou em vários autores para dialogar com relação ao nomadismo. Então, para mim, estou tentando mostrar que o vídeo, ele é por excelência, não por especificidade, muito menos por essência, mas por excelência, essa linguagem móvel, e que ela não ela vai, por isso que temos vídeo, texto, vídeo, performance, vídeo, dança, vídeo, teatro, né? Passa pelas questões de arquivo, passa pelas questões de registro, né?
mas ele não se fixa, isso que é interessante. Ele tem essa... Então, para mim, é uma ruptura de território, né? E se dá por essas saturações que o Rogério muito bem trouxe para a gente, né? Pela percepção do Rogério dessa saturação. Então, ou é tudo muito mínimo, muito fragmentado, ou então é tudo muito extenso, muito, né? Que tem extrapola a duração. Enfim, é um assunto que a gente já esteve em pauta, mas de uma outra perspectiva, né? Quando a gente estudou os nomadismos tecnológicos em função da aplicação da deriva como uma prática artística, né? Mas lá estava associada à prática artística. Aqui eu entendo o nomadismo como uma característica dessa multiplicidade do vídeo. Então, por isso, inclusive, eu defendo, já no meu doutorado, eu defendi isso, né, na PUC, em São Paulo, que a gente tinha que olhar o vídeo completamente desassociado do cinema, né? Que eu entendo que ele ele é herdeiro, traz as questões que se hibridizam também, mas a gente pode ter uma perspectiva, inclusive, dessa ideia do espaço completamente outra, né? Uma outra leitura, a partir dessa relação com a temporalidade. Eu acho que era isso. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigado. Acho que ainda tem... Não sei se alguém mais vai falar. Não, eu tinha só pensado em falar alguma coisa, Rogério, sobre essa questão do tempo. Nas nossas reflexões sobre a fotografia, porque Ulyssowski já dizia que a fotografia é a máquina de esperar, tem um tempo de espera, né? E na minha pesquisa do doutorado, que eu estou terminando agora, o Salgado fala e repete várias vezes que quem não sabe esperar não pode ser fotógrafo. Então, a partir dessa fala que ele traz para a gente, eu fico pensando, a partir dessa reflexão que a gente fez no trabalho do Fonte Coberta, como é que o digital muda toda essa questão do tempo, né? Porque a fotografia, se ela se primou pelo instantâneo, pelo registro do instantâneo, ou como o Cartier-Bresson falava, um instante decisivo, né? Como é que a nossa relação com a imagem fotográfica ela muda, especialmente a partir do advento da fotografia digital? O tempo de espera ele passa a ser outro, né? Ele não é mais o tempo da espera do registro na placa de colóide ou no registro no vídeo, no metal, nada disso. Ele é um outro tempo, né? Eu acho que hoje a fotografia, que é a base do meu estudo, né, das minhas pesquisas, ela é muito mais instantânea do que ela foi lá no advento da fotografia, quando a gente pensa do registro da imagem captada num suporte físico, né? Hoje a gente não tem suporte físico mais. Se o digital é a desmaterialização, a nossa relação com essa imagem fotográfica ela muda também, né? Então, eu penso que esse é o desafio da gente pensar a questão do tempo, né, com a fotografia, com os outros objetos que o pessoal trouxe para apresentar para a gente. Então, eu acho que a gente vivencia hoje uma mudança muito grande na nossa relação com o tempo, né? Eu falo, claro, de um olhar que está muito voltado para a imagem fixa, né, do registro fotográfico, mas eu acho que muda no dia a dia, né? Se a gente pensar a profusão de imagens que a gente tem hoje, já lá em 1826, 1829, o nosso mundo se tornou um mundo mais visual, hoje ele é predominantemente visual, né? Então, era só deixar esse registro da mudança da nossa relação com esse tempo a partir da fotografia. Tá? Bom, acho que voltou aí a Maria Hilda, também está o Rômulo, não sei se querem complementar alguma coisa. Eu vou falar sobre a intervençãozinha da Regilene, que eu achei muito boa. Está tendo uma obra que eu não sei se vai sair o som um pouquinho, mas enfim. Eu acho muito bom isso, eu concordo bastante com essa ideia do vídeo enquanto uma imbricação de duração e território, né? Parece muito interessante. Na minha pesquisa, eu tento definir o vídeo a partir da duração mesmo, justamente, então eu acho que
é essa mesma questão, apesar de que é meio difícil dar definições ao vídeo, né? Ele sempre vai escapando e parece que quando a gente dá uma definição é meio que uma prescrição, né? Tem que ser assim. Então não é difícil, né? Acaba ficando meio autoritário às vezes, mas enfim, acho que a minha pesquisa é justamente sobre duração, porque eu acho que tanto no sentido de registro, de arquivo, que o arquivo é uma inscrição de determinada duração, né? Então, é duração em um suporte midiático, né? Quanto no sentido desse momento significativo, né? Que parece que às vezes a realidade faz cinema por causa de um momento significativo. Esse momento parece que é uma espécie de duração especial também, digamos assim, uma duração elevada e tal, que eu trago bastante o conceito de gesto, né, que aparece bastante na bibliografia de cinema, mas principalmente a partir do Flusser, que tem um livro chamado Gestos, que é muito interessante, em que ele diz que o gesto é justamente essa duração que não pode ser dividida em instantes, né? Então, assim, por exemplo, num filme, quando alguém sorri, ou quando você tem um beijo, esse beijo não é divisível nos múltiplos instantes do beijo, né? Ele tem que ser visto com uma continuidade absoluta, digamos assim. E ele transforma tudo que veio antes e tudo que veio depois, né? Parece que é um outro filme, a partir desse momento específico. E eu acho que isso acontece na realidade também, às vezes. Parece que tem uma duração que é absoluta, e aí por isso que causa esse efeito cinemático, né? Essa é mais especulação, mas parece que tem algo por aí mesmo, dessa duração especial, né? Ok. Bom, não sei se teve alguma pergunta, Isabela, apareceu no YouTube? Teve sim uma pergunta pro Rômulo. Eu vou achar aqui só um minuto. Eu já achei aqui, Isabela. Rômulo, como você pensa a noção da imersão e da relação entre a percepção do som versus a imagem? No meu, então, acho que acaba continuando o que eu estou falando. Eu acho que a música em si, ela é uma duração, né? A música só pode ser compreendida como uma duração, né? Ela só pode ser percebida enquanto, por exemplo, a melodia, você não consegue ver uma melodia por cada nota separadamente, né? Então, você tem que ver a continuidade das notas para entender como a melodia funciona. Então, assim, a minha pesquisa é sobre como, quando você coloca uma melodia em cima de uma imagem, ela se torna cinematográfica automaticamente, porque essa imagem se torna duracional também, entendeu? Então, é como se esses momentos em que você está ouvindo música do carro, ou, enfim, andando na rua, você está colocando uma duração contínua da música em cima de uma imagem, com isso fazendo a imagem se tornar duracional, uma duração contínua, né? Então, isso torna a realidade cinematográfica, né? Então, um pouco por aí. A outra pergunta era sobre o quê? A primeira parte? A imersão, né? Eu acho que tem um sentido de imersão muito grande também nesses vídeos, né? Eu acho que existe eu argumento também bastante sobre essa continuidade entre os dispositivos de pré-cinema, né, o panorama e esses dispositivos que enfim, a Rosalind Krauss estuda e o pessoal lá de Nova York, né, o Jonathan Crary e tal, e os dispositivos de pós-cinema, que seriam esses novos dispositivos. Acho que os dois fazem essa imersão justamente na imagem, né? Quebram a separação entre espectador e obra, né? E quebram essa moldura, né? Que é uma moldura que enfim, deriva da pintura renascentista, deriva do teatro de Cávea, né? Separação da Cávea. E eu acho que esses novos dispositivos quebram bastante isso. Isso é bem interessante também. Tanto na instalação de museu, né? Quanto no próprio celular. Valéria Freitas fez uma observação aí para o Lucas, né? Que existe um projeto do músico Lucas Santana que é parecido com isso que o Rômulo falou, que se chama Modo Avião. Não sei se você conhece. Ela diz ainda que é a junção da visualização de imagens a partir de cada faixa musical, que é muito bom. Não conheço, mas é interessante. É interessante que todas as falas, né, Rogério e colegas, vocês vieram trazendo aqui, né, mas parece que a noção de território, de territorialidade, né, ela ganha em multiplicidade agora, né, ela não é mais um sistema fechado, né, ela vai do gesto da criação, né, do ato criativo, e aí a gente tem um imponderável aí que são os limites desse sistema, né, digamos assim, se a gente tivesse que pensar, né, esses limites, eles não apareceram até agora e pelo visto
vão demorar um bocado para aparecer. E isso é muito interessante, porque a gente está, né, dá a sensação que a gente está construindo, né, seja intelectualmente, seja na prática artística, né, editorial, né, cinematográfica, fotográfica, né, enfim, no exercício plástico, que a gente está construindo essa territorialidade múltipla, né? E isso é muito interessante para a gente perceber, e também é uma linha de força que está passando aqui pela nossa discussão, né? Eu acho que é muito bacana a gente perceber isso. A Regilene está colocando aqui que é em rede, né? É assim, Regilene. E pode falar mais um pouquinho se você quiser, tá, Regilene? Por favor. É muito rápido. Só para fechar, porque eu acho que agora há pouco a Rosângela, desculpa, que estava aqui com a gente, a outra apresentadora... Elisiane, desculpa, perdão. A Elisiane trouxe um dado muito importante, que é a desmaterialização, né? Então, por exemplo, no meu objeto de estudo, o vídeo, ele nasce já desmaterializado, né? Ele já nasce né, numa outra perspectiva de suporte. Eu me lembro quando eu fazia o mestrado no Instituto de Artes da Unesp, quando eu conheci pela primeira vez, eu estudava pintura, mas conheci o trabalho do professor Milton Sogado, né, na época, e o Milton tem um texto clássico que ele trazia as questões das passagens da imagem pelos diferentes suportes, né, até chegar ao digital, que fica claro para a gente, é um texto bastante didático, às vezes eu ainda trago para a sala de aula para discutir com os alunos, né, essa questão da desmaterialização. Então, eu penso que a contribuição do Wagner, que é muito interessante mostrar para a gente, é uma questão de rede, né? Como o digital... e então, toda a questão do hibridismo, que a gente antes falava de fusão, falava em hibridismo, nós falávamos de mutação, a gente também já falou, né? Na ANPAP a gente já discutiu muito a questão da mutação, né? Das linguagens. Elas estão, eu entendo muito isso, né? Não só a questão da convergência, a questão da síntese dos meios, né, que o digital provocou, mas agora eu entendo o futuro sobretudo a rede, né? E como diz a professora Lúcia Santaella, uma hiperconectividade. Então essa rede ela faz com que todas as expressões, as manifestações artísticas, suas linguagens e linguagem, então, antes ainda de artística, linguagem humana, estejam, né, acontecendo. Por isso que, às vezes, é difícil a gente explicar o tudo aqui e agora, inclusive, porque daí, voltando à questão do tempo, é presente, né? Nós vivemos o tempo todo no presente, né? Nos constituindo de um passado aqui e agora, né? Então... E, enfim, me lembrou muito essa ideia da desmaterialização e a ideia de rede, né? Mas muito obrigada, foi ótima a mesa. Parabéns, Wagner, parabéns, Rogério. Obrigado a você.